Olá pessoal, boa tarde. Bimestre finalizando, né? Aí eu espero que vocês já estejam todos com as atividades em dias. Hoje eu vou estar divulgando uma lista dos alunos que já me entregaram as atividades e quais são as atividades que entregaram e quais estão faltando. Se por acaso houver alguma divergência, vocês podem estar me procurando no PV, que eu posso estar fazendo a correção, tá? Então, às vezes o aluno me entrega pelo Google Classroom e aí o Google Classroom está demorando um pouquinho para atualizar e isso aí é conforme o meu levantamento, né? Feito até nos dias de hoje. Mas se tiver qualquer divergência, pode me procurar no PV que a gente resolve isso aí. Aos alunos que foram buscar material na escola, eu ainda não vai ser colocado o nome de vocês nessa lista, tá? Porque eu ainda não fui buscar o material lá na escola. Tô indo quarta-feira ainda buscar esse material. Então, hoje a nossa aulinha de hoje vai falar um pouquinho sobre o estudo dos gases. É um assunto, nosso primeiro assunto do segundo bimestre, tá? Então, na aula de hoje não vai ter atividade, é apenas uma aula teórica. E aí também vocês vão ter o vídeo da professora Josiane, desse mesmo assunto. Vocês podem assistir tanto o meu vídeo quanto dela, além do link da pré-aula, né, que é as aulas gravadas pela Secretaria de Educação. Bom, qualquer coisa estamos à disposição de vocês. Na próxima semana eu pretendo fazer uma videoconferência, tá, para tentar sintetizar mais esse assunto. E aí na próxima semana, logo após a videoconferência, eu vou, junto com a Josi, divulgar a primeira atividade do bimestre, bom? Então vamos lá, estudo dos gases. O que vem a ser gases, né? O que são os gases, o que a ciência considera como sendo gases? O tópico da nossa aula de hoje. Então, é a disciplina de Química, né? Para quem ainda não me conhece, para quem está entrando agora na escola, eu sou a professora Cláudia. Eu ministro disciplina de Química para as turmas do segundo A, segundo B e segundo C. Professora Josiane ministra para o segundo D e segundo E. Mas o mesmo conteúdo que é ministrado pelas minhas turmas é ministrado pelas turmas dela também, tá bom? Nós estamos sempre fazendo alinhamento e o mesmo material que eu disponibilizo para vocês é disponibilizado também para as turmas dela. O tópico da nossa aulinha de hoje é a introdução do estudo dos gases, né? Fala um pouquinho da parte teórica, o que é o estado gasoso, qual o comportamento de um gás e o volume dos gases, como é que ocorre, né, essa questão do aumento, da diminuição do volume, qual a definição da pressão dos gases, né, como é que ocorre esse comportamento da pressão dos gases, qual a relação da temperatura dos gases, as leis físicas dos gases e a equação geral dos gases. Na próxima semana, a gente vai dar continuidade no capítulo 2 do estudo dos gases e passar a primeira atividade avaliativa do bimestre. Então, olha só, os gases, eles apresentam várias propriedades importantes, né? E eles estão presentes no nosso cotidiano diariamente, continuadamente, né, no nosso dia a dia. Vários são os exemplos de gases que nós podemos dar. Gás oxigênio, né, responsável pelo nosso processo da respiração. Gás hélio, né, flúor, cloro, nitrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, ácido clorídrico, gás metano. Então, esses são os principais gases que nós temos hoje presente no nosso dia a dia, né? E os gases, eles apresentam algumas propriedades específicas deles. Alguns são responsáveis pelo processo de respiração. Então, a maioria dos gases,
ele tem o seu papel na sociedade, né? E em algumas situações eles trazem algumas consequências também que não são tão boas. Por exemplo, aumento de dióxido de carbono, né? Quando ocorre a combustão queimada, aumenta-se a produção de dióxido de carbono. E isso não é tão bom assim para a natureza. Quais as principais características do estado gasoso? Lá no primeiro ano, nós estudamos que a matéria ela pode ser apresentada em vários estados físicos, né, da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, no estado sólido, as moléculas elas estão mais próximas, mais interagidas. No estado líquido, as moléculas têm um certo grau de liberdade maior, não estão tão próximas, né? E no estado gasoso é considerado o estado de desordem da matéria. Por quê? Porque os gases eles estão muito afastados, né? A matéria em si ela não apresenta nem forma e nem volume constante. Então, o grau de locomoção da matéria no estado gasoso é bem maior do que no estado líquido e no estado sólido. Então, se eu tenho, por exemplo, dois balões, um balão vai ter dióxido de carbono e o outro vai ter argônio, o que eu posso observar? Se eu colocar os dois balões numa mesma balança, no mesmo tamanho, eu vou verificar que o balão de dióxido de carbono ele é mais pesado, né? A balança vai tender a não ficar tão equilibrada, mesmo sendo do mesmo tamanho, porque a massa do dióxido de carbono ela é bem maior do que a do argônio. Então, isso mostra que os dois balões são exatamente iguais, né? Contêm iguais volumes de gás carbônico e de ar, né? No caso, mas mostra que o balão de gás carbônico tem mais massa do que o balão com ar. Então, isso é uma das características dos gases, né? A gente deve considerar sempre algumas grandezas quando nós estamos estudando o estado gasoso. Quais são essas principais grandezas de um gás? A massa, o volume, a pressão e a temperatura. Então, massa, volume, pressão e temperatura são grandezas que podem alterar o estado da matéria no estado gasoso, né? As influências da pressão e temperatura também é bastante relevante, né? Ela pode interferir o comportamento de um gás. Então, mediante tudo isso aí, nós podemos observar que os gases eles têm de duas principais características. O gás ele tem a sua principal característica é a expansibilidade e a compassibilidade. Ou seja, o gás ele pode se expandir quanto ele pode se comprimir. Depende do tamanho do local onde ele vai ser ocupado. Por exemplo, se eu tenho uma seringa de 10 ml, né? E aí eu pego e puxo o ar e o ar ele vai ocupar toda aquela seringa, ali aquele volume de 10 ml. Mas se eu pego meu dedo e coloco aqui no êmbolo da seringa e eu começo a exercer uma força para essa seringa, o que vai acontecer no interior da seringa? O volume ele vai diminuindo conforme a força que eu vou aplicando. Então, olha só, a mesma quantidade de gás que eu tinha na seringa, né, o volume da seringa inteira, ele conseguia o quê? Se dilatar, né, e ocupar todo o espaço que era disponível. Só que no momento que esse gás ele foi comprimido, aquele volume ali ele foi diminuindo. Mas isso não quer dizer que a quantidade de gás que estava ali dentro escapou. O que não está presente está, só que está ocupando um volume menor. Então ele está mais comprimido. Então algumas características, né, do estado gasoso é que os gases eles sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente, o qual está disponibilizado. Os gases também são muito menos densos do que os sólidos e do que os líquidos, né? Se você pegar
um sólido, um líquido, um gás, você vai observar que o gás ele é menos denso do que o sólido e do que o líquido. Uma outra característica do estado gasoso é que eles se misturam entre si, né? Então eles conseguem se difundir rapidamente. Em relação ao volume no estado gasoso, ele pode variar muito, né? Depende da quantidade da pressão aplicada e da quantidade de temperatura, porque conforme aumenta a temperatura, o gás também ele pode sofrer a dilatação. Então, a dilatação do estado gasoso está diretamente relacionado com a quantidade de temperatura que é fornecida para o sistema. O volume dos gases. Como é que ocorre esse volume? Qual a unidade de medida que é determinado, que é utilizada para determinar o volume de um gás? De maneira bem mais simplificada, né, nós podemos colocar que o volume de um gás ele vai ser dado com o volume do próprio recipiente que ele contém. Então, se eu tenho um recipiente que tem a capacidade de armazenar 50 litros, se eu colocar ali 2 gramas, vamos supor, de um gás ou oxigênio, aquela quantidade que eu coloquei de gás ou oxigênio, ele vai ocupar os 50 litros ali que é disponibilizado. Mas eu posso colocar aquela mesma quantidade de gás num recipiente menor. Então depende do quê? Depende da capacidade máxima desse recipiente, né? Se eu quiser pegar uma seringa de 100 ml, eu posso colocar esse gás lá dentro. Mas se eu quiser também deslocar a quantidade de gás que foi colocado numa seringa de 100 ml para uma seringa de 50 ml, eu também vou conseguir comprimir. Agora, o que acontece? Na seringa menor, a pressão do gás vai ser maior do que na seringa maior, né? Então, depende muito do volume que é disponibilizado. Quais são as unidades de medida de volume que eu vou utilizar na hora de determinar o volume de um gás? Ele pode ser dado em metros cúbicos, né? O volume ele pode ser dado em litros ou em ml ou mililitros. Então, como é que é feito o grau de conversão? Então, aqui eu tenho um exercício, né, proposto para vocês. A quantos litros corresponde o volume de 7,5 metros cúbicos? Então, vocês vão fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, eu sei que a cada 1 metro cúbico eu tenho quantos litros? Eu tenho 1000 litros. Quantos metros cúbicos ele me deu? 7,5 metros cúbicos. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 e vou colocar uma relação. 1 metro cúbico tá para 1000 litros. Qual é a quantidade de volume que ele quer que vocês convertam? Ele quer saber em 7,5 metros cúbicos quantos litros eu vou ter. Então, se 1 metro cúbico está para 1000 litros, 7,5 metro cúbico vai estar para X. Aí eu vou multiplicar 7,5 vezes 1000, que é igual a 7.500 litros. Então, em 7,5 metros cúbicos, eu tenho aproximadamente 7.500 litros, tá? Outro exemplo também de transformação de unidade de medida de volume é transformar mililitro ou centímetro cúbico para litros. Como é que é feito essa conversão? Eu sei que a cada 1 metro cúbico eu tenho quantos litros? 1000 litros, né? 1 litro eu tenho quantos ml? 1000 ml. E 1 ml eu tenho quantos centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico. O que eu tenho que transformar aí? Eu tenho que transformar, né, a quantos mililitros ou centímetro cúbico corresponde 2,5 litros. Então, eu vou ter que transformar 2,5 litros para centímetro cúbico ou para mililitros. Então, eu vou fazer uma relação. Eu sei que quando eu tenho 1 litro, quantos mililitros eu vou ter? 1000 mililitros. Quantos litros ele me deu aí para converter? 2,5 litros. Então, em 2,5 litros, eu vou ter quantos mililitros? X. Aí eu vou multiplicar meio pelos extremos, vai dar 2,5 vezes 1000,
vai dar 2.500 mililitros. Em relação à pressão de um gás, como é que é determinada a pressão de um gás? Fisicamente falando, e matematicamente falando também, a pressão de um gás ela é determinada pela quantidade de força aplicada a uma determinada área, né? Então, quanto maior a força aplicada nessa área, maior vai ser a pressão dela, tá? Matematicamente falando. Então, P é igual a F sobre S. Em relação, no caso dos gases, como é que resulta essa pressão dele? A pressão das moléculas no estado gasoso, ela é resultada através da quantidade de choques que as partículas do gás dá contra o recipiente, tá? Então, a quantidade de choque que elas vão bater no recipiente vai determinar a força desse gás, a pressão resultante. E essa pressão ela está diretamente relacionada com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o número de colisões das moléculas contra a parede desse recipiente. Então, elas vão bater com maior frequência, esse choque vai ser mais rápido. Então, conforme aumenta a temperatura, maior vai ser o grau de interação e maior vai ser a agitação das moléculas e a velocidade delas vão cada vez mais se colidir com a parede desse recipiente. Esse recipiente pode ser uma vasilha, pode ser um becker, pode ser uma seringa, tá? É o objeto no qual eu utilizo para armazenar a quantidade dessa minha amostra gasosa. Torricelli foi ele que determinou a pressão de um gás, né? Hoje existe um equipamento chamado barômetro. O barômetro ele é um equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica. Então, a nível de mar, a pressão atmosférica é considerada 1 atm, né? 1 atm. Então, ou existem outras medidas de unidade de pressão também. Pode ser 76 centímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, 760 Torricelli ou ATM. Então, a pressão atmosférica ela pode ser dada em ATM, ela pode ser dada em centímetros de mercúrio, ela pode ser dada em milímetros de mercúrio ou ela pode ser dada em Torricelli. O que Torricelli ele observou? Ele pegou, né, um tubo de ensaio, colocou uma certa quantidade de mercúrio dentro desse tubo de ensaio, mergulhou o tubo de ensaio, né, e ele observou que a pressão atmosférica ela não aumentava, né, ela era baseada mais ou menos na coluna lá de 1 atm. Então, por isso que ele determinou que a pressão atmosférica do gás de uma molécula no estado gasoso a nível de mar seria de 1 atm. Então, vamos lá para vocês aprenderem as unidades de medida de pressão. Então, a unidade de pressão ela pode ser dada em atm. 1 atm é equivalente a 76 centímetros de mercúrio. Então, olha só, unidade de pressão, atm, centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio e Torricelli. Então, vamos fazer a conversão. 1 atm é equivalente a quantos centímetros de mercúrio? A 76 centímetros de mercúrio. E quantos milímetros de mercúrio? 1 atm é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. 1 atm é equivalente a quantos Torricelli? A cada 1 atm eu tenho 760 Torricelli. Tá? Então, em Pascal, como é que dá essa conversão? 1 atm é equivalente a 101,325 Pascal. Então, vamos fazer uma conversão básica aqui no exercício proposto.
Quantos milímetros de mercúrio corresponde à pressão de 1 atm? Ele quer que você converta em milímetros de mercúrio a pressão de 1 atm. Vamos analisar. Quando eu tenho 1 atm, quantos milímetros de mercúrio eu vou ter? 760 milímetros de mercúrio. Então, a cada 1 atm, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Qual foi a quantidade que ele me deu aí em atm para me converter? 5 atm. Quando eu tenho 5 atm, quantos milímetros de mercúrio eu vou ter? X. Aí eu vou multiplicar meio pelos extremos, né? Eu vou multiplicar 5 vezes 760, equivalente a 3.800 milímetros de mercúrio. Então, quando eu tenho 5 atm, convertendo 5 atm para milímetros de mercúrio, vai ser equivalente a 3.800 milímetros de mercúrio, ok? Agora, eu vou converter de centímetros de mercúrio para atm. Olha o que a pergunta está propondo. Quantas atmosferas corresponde à pressão de 197,6 centímetros de mercúrio? Então, eu vou converter 197,6 centímetros de mercúrio para atm. E aí, eu vou fazer uma regrinha básica. Eu sei que a cada 1 atm, quantos centímetros de mercúrio eu tenho? 76 centímetros de mercúrio. Então, eu faço uma regra de 3. 1 atm está equivalente a 76 centímetros de mercúrio. Qual é a quantidade de centímetros de mercúrio que eu tenho que converter? 197,6 centímetros de mercúrio. Então, 197,6 centímetros de mercúrio está para X. Aí eu vou multiplicar meio pelos extremos. Então, vai ser 1 vezes 197 e 76 vezes x. Então, 76x é igual a 197,6. X é igual a 197,6 dividido para 76. X é igual a 2,6 atm. Então, em 197,6 centímetros de mercúrio, eu vou ter 2,6 atm. A outra, grandeza, unidade de medida de um gás, que vai influenciar o seu comportamento também, é a temperatura, tá? Então, a temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas, dos átomos ou moléculas que constituem o corpo. Para um gás, a temperatura depende da velocidade de agitação das moléculas que a constituem. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de agitação dessas moléculas. E a velocidade dela vai ser maior, elas vão colidir contra a parede do recipiente com mais intensidade. Então, existe duas escalas de medidas, a escala Celsius e a escala Kelvin. No Brasil, nós utilizamos a escala Celsius, nos Estados Unidos, a escala Kelvin. No Brasil, a escala Celsius, nos Estados Unidos, a escala Fahrenheit, e a ciência em si, ela utiliza a escala Kelvin como unidade de medida, tá? Para analisar o estudo dos gases. Então, se tiver para Celsius, vamos ter que converter para Kelvin. Como é que é feito essa conversão? Então, olha só. Eu quero converter qual é a temperatura correspondente a 200 Kelvin. Existem duas formas, que é bom vocês anotar aí. Para mim transformar da escala Celsius para Kelvin, eu vou colocar, T é igual a temperatura mais 273. Ou seja, eu vou pegar a temperatura na escala Celsius e vou somar mais 273. Isso se eu quiser transformar para escala Celsius. Então, eu vou colocar temperatura na escala Celsius é igual a temperatura, o valor da temperatura que eu tenho lá, mais 273.
Se eu tenho 73 Celsius, eu vou colocar 73 mais 273. Agora, se eu quero converter da escala Kelvin para a escala Celsius, eu vou diminuir. Eu vou pegar a temperatura que eu tenho na escala Kelvin e vou diminuir menos 273. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas propostas, né? Qual é a temperatura Kelvin correspondente a 40 graus Celsius? Então, eu tenho 40 graus Celsius e ele quer que eu converto 40 graus Celsius para Kelvin. Então, nesse caso, eu vou colocar temperatura é igual a temperatura na escala Celsius. Qual é a temperatura que eu tenho na escala Celsius? 40 graus. Então, eu vou colocar 40 mais 273. Então, T vai ser igual a 313 Kelvin. Observa que para transformar de Celsius para Kelvin, eu somo, tá? A temperatura da escala Celsius mais 273. Porque na escala Kelvin, o zero na escala Celsius é equivalente a 273, o zero absoluto. Então, por isso que eu vou somar 40 mais 273, que é equivalente a 313 Kelvin. Agora eu quero diferente, né? Agora eu quero transformar 200 Kelvin para Celsius. E aí, como é que eu vou fazer? Vou colocar a temperatura é igual a 200 menos 273. Temperatura é igual a menos 73 graus Celsius. Então, observa que para transformar para Celsius, eu diminuo, né? E para somar para Kelvin, eu somo. Para transformar para Kelvin, eu vou somar. As leis físicas dos gases. Existem 3 leis, né? Que vai estudar os gases. A isotérmica, a isobárica e a isocórica. Essas leis experimentais, elas vão mostrar como é que é o comportamento das 3 unidades de medida. Pressão, volume e temperatura, tá? Como é que ocorrem essas variações dentro dessas 3 unidades de medidas? Então, existe dentro dessa lei algumas expressões que vocês precisam entender. O estado de um gás são condições de volume, então Vzinho vai representar o volume, o P maiúsculo vai determinar a pressão de um gás e o T maiúsculo a temperatura de um gás, né, no qual ele se encontra. Quais são as 3 principais variáveis de estado de um gás? V, que é volume, P, pressão e T, temperatura. Transformações gasosas. Quais são essas transformações gasosas? Volume, pressão ou temperatura, né? Algumas delas sofrem transformações e outras não ocorrem variações, são constantes. A primeira transformação gasosa é chamada de lei de Boyle-Mariotti, né? Ou lei das transformações isotérmicas. Então, vamos pegar um exemplo bem básico disso. Se você apanhar uma bomba de encher pneu de bicicleta, puxar o êmbolo totalmente para fora, fechar a saída de ar com o dedo e empurrar o êmbolo, notará que é possível deslocar um pouco para dentro. Quanto maior for a força que você conseguir exercer, maior será o seu deslocamento. E aí o que você pode observar? A temperatura, nesse momento que você está exercendo a força ali na bomba, ela vai sofrer alteração? Não, a temperatura ela é constante, do início ao fim do experimento. O que vai sofrer aí transformação? As 2 unidades de medida que vai sofrer transformação é pressão e volume, né? Se você aumenta a pressão da bomba ali, o que vai acontecer com o volume ali no interior? Ele vai diminuir. Então, na lei de Boyle-Mariotti, ele observou que a variável temperatura ela era constante. E as 2 variáveis que sofriam alteração eram pressão e volume. Então, ele observou
que a unidade de pressão, variação de pressão e volume eram inversamente desproporcional, ou seja, na medida em que ele aumentava a pressão de um gás, diminuía-se o volume dele. Tá? A única grandeza que permanecia constante era a temperatura. Então, olha só, o cientista Boyle Mariotti, né, ele fez vários experimentos, né, e desses experimentos veio a resultar em uma lei chamada Lei da Transformação Isotérmica. Então, a palavra do grego iso significa igual e térmica, calor. Então, de acordo com Boyle Mariotti, né, numa transformação isotérmica, a temperatura ela vai ser constante do início ao fim. Agora, qual vai ser o comportamento do volume e da pressão? Né? Na medida em que aumenta a pressão de um gás, o volume ele vai diminuir. Né? Então, o que acontece? Volume e pressão são grandezas inversamente desproporcionais, tá? De acordo com a lei de Boyle Mariotti. Então, nós temos aqui mais ou menos um exemplo bem claro para vocês observar. Eu tenho a pressão de 2 atm, né? E aí, se eu pego e a pressão inicial é 2 atm, o volume inicial 600 ml. Se eu aumento a pressão para 4 atm, o que acontece com o volume? Ele vai diminuir pela metade. Então, se eu dobrei a pressão, o que acontece com o volume? Ele vai diminuir pela metade. Agora, se eu tripliquei essa pressão, se a pressão for para 6 atm, qual a relação aí que eu vou ter do volume? Vai para 200 ml. Então, observam que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Na medida em que eu aumento a pressão, o volume ele vai diminuir. A única grandeza que vai permanecer constante numa transformação isotérmica é a temperatura. Do início ao fim do experimento, a temperatura ela vai permanecer constante. Tá? Então, se eu for pegar graficamente e for representar a transformação isotérmica, ela dá uma hipérbole, né? Olha só, observa que a pressão inicial desses experimentos, né, e o volume inicial. Então, o volume inicial ele é maior do que o volume final, porque conforme eu vou aumentando a pressão, o volume dessa amostra gasosa ela vai diminuir. Então, matematicamente, a fórmula da lei da transformação isotérmica vai ser P1. Quem é P1? Pressão inicial. E V1, então vai ser P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Quem é P2? Pressão final. Quem é V2? Volume final. Observa que na fórmula da transformação isotérmica não aparece temperatura. Por quê, professora? Porque a temperatura ela não sofre alteração. Ela é constante do início ao fim do experimento, tá? Então, as únicas grandezas que vai sofrer alteração é pressão e volume. Então, por isso que, matematicamente falando, a fórmula da transformação isotérmica é P1 vezes V1, P2 vezes V2, ok? Vamos colocar isso em prática, né? Uma questão assim bem básica para vocês tentar matematicamente falar e ver como é que funcionaria. Eu tenho uma certa quantidade de um gás, ocupa um volume de 120 litros. Opa! 120 litros é o quê? É o volume inicial. Então, já anota aí. Em pressão de 700 milímetros de Hg. 700 milímetros de Hg, ele é a unidade de quê? De pressão, não é isso? Então, a pressão inicial desse gás é de 700 milímetros de mercúrio. E temperatura de 20 graus
Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros? Então, 30 litros é o que? É o volume final. O que ele está perguntando? Qual vai ser a pressão final? Porque o volume final ele já me deu. Mantendo-se a temperatura constante. Então, se a temperatura é constante, eu sei que eu estou falando de uma lei da transformação isotérmica. E qual é a fórmula? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, o que aconteceu com o volume do gás? No início, o volume do gás era 120 litros. No final, foi para quantos? 30 litros. O volume aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se o volume diminuiu, o que acontece com a pressão? Ela vai aumentar. Porque numa transformação isotérmica, volume e pressão são grandezas inversamente desproporcional. Na medida que um diminui, o outro aumenta. Então, o volume de um gás ele diminuiu, então, consequentemente, a pressão dele vai aumentar. Vamos jogar isso na fórmula. Então, P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Quem é P1 é a pressão inicial desse gás. Qual é? 700 milímetros de mercúrio. Vezes V1. Qual é o volume inicial desse gás? 120 litros. É igual a P2. Quem é P2? É a pressão final que eu estou procurando. Vezes V2. Quem é V2 é o volume final desse gás. Qual é o volume final? 30 litros. Então, eu vou multiplicar. 700 vezes 120 dá 8.400. É igual a P2 vezes 30. Aí eu vou isolar P2, que é a pressão final, é igual a 8.400, né, 84.000, dividido para 30. Então, 84.000 dividido para 30 vai dar 2.800 milímetros de mercúrio. Observa que no início a pressão era de 700 milímetros de mercúrio. No final, a pressão foi para 2.800. A pressão aumentou ou diminuiu? Aumentou, professora. Por quê? Porque o volume diminuiu. Então, se o volume diminui, a pressão aumenta. Qual é a grandeza que vai ser constante? Na transformação isotérmica, a grandeza que é constante é a temperatura. A segunda lei do estado gasoso é a lei de Gay-Lussac, né? Na lei de Gay-Lussac, ele fala sobre as transformações isobáricas. De acordo com Gay-Lussac, numa transformação gasosa isobárica, a única grandeza que permanece constante durante todo o experimento é a pressão, tá? Então, a pressão ela vai ser constante do início ao fim. As duas grandezas que vai sofrer alteração é temperatura e volume. Então, a temperatura e o volume são duas grandezas diretamente proporcional. Na medida que aumenta a temperatura, aumenta o volume. Na medida que diminui a temperatura, diminui o volume. Então, ele dá como um exemplo um balão, né? Um balãozinho de oxigênio mesmo. Se você encher o balão, né, com gás oxigênio, e colocar esse balão dentro da geladeira, o que vai acontecer no interior da geladeira? A temperatura ela é menor do que a temperatura ambiente, né? Então, com o passar do tempo, o tamanho desse balão, devido ao resfriamento, devido à diminuição da temperatura, ele vai diminuir o seu tamanho. Então, se você retirar esse balão de dentro da geladeira e colocar na temperatura ambiente novamente, você vai observar que ele vai aumentar de tamanho. Então, qual a única grandeza que vai permanecer constante aí? É a pressão. Em relação à temperatura e o volume, eles vão sofrer o quê? Alterações. Eles vão ser o quê? Diretamente proporcional. Na medida que aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas, e aí o que acontece com o volume? Aumenta também, tá? Então, observem aqui como é que seria o comportamento de um gás numa transformação isobárica, né? Eu tenho uma temperatura de 100 Kelvin e tenho um volume de 200 ml. Se eu aumento, se eu dobro essa temperatura para 200 Kelvin, o que acontece com o volume? Ele vai duplicar também, ele vai aumentar. Se a temperatura for para 200 Kelvin, o volume vai para 400 ml.
Agora, se eu triplico essa temperatura, se vai para 300 Kelvin, o volume vai para 600 ml. Então, observa que numa transformação isobárica, o que vai permanecer constante é a pressão. A grandeza, volume e temperatura vão ser diretamente proporcional, tá? São grandezas diretamente proporcional. E aí, graficamente falando, se eu fosse colocar isso no gráfico, ia dar uma reta, né? Essa reta seria feita no eixo Y, representando o volume, no eixo X, a temperatura. O que vocês observam? Que o volume inicial ele é menor do que o volume final, né? Conforme vai aumentando a temperatura, vai aumentando o volume também. Então, volume e temperatura são duas grandezas diretamente proporcional. Qual é a fórmula da transformação isobárica ou a lei de Boole-Mariotti? V1 sobre T1, o que seria V1? Volume inicial, T1, temperatura inicial, é igual a V2, volume final, dividido para T2, temperatura final, tá? Exemplo disso, de uma transformação isobárica, em uma pressão constante. Se a pressão é constante, já está falando que é a lei de Boole-Mariotti, ou a lei da transformação isobárica. Então, em uma pressão constante, um gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Oba! Se o volume vai dobrar, se o volume inicial dele é de 150 litros, o volume final vai ser de 300 litros. Então, se a temperatura inicial do gás era de 20 graus Celsius, qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? Observa que ele me deu a temperatura na escala Celsius, só que ele quer saber essa temperatura na escala Kelvin, né? Então, vamos jogar isso matematicamente. Qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui? A fórmula da transformação isobárica, da lei de Boole-Mariotti. Qual é essa fórmula? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Qual é o volume inicial? 150. Qual o volume final? 300. E qual a temperatura que ele me deu aí? Ele me deu 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius é equivalente a quantos Kelvin? É só somar. 20 mais 273. Vai ser equivalente a quantos Kelvin? 293. Então, a temperatura inicial aí é de 293 Kelvin. O que ele quer saber? Temperatura final, né? Aí, jogando na fórmula, eu vou multiplicar meio pelos extremos. 293 vezes 300 vai dar 87.900, é igual a 150 vezes T2. Vou isolar T2, temperatura final, é igual a 87.900 dividido para 150. Então, a temperatura na escala Kelvin é equivalente a 586 Kelvin, tá bom? Observa aí que a única grandeza numa transformação isobárica que é constante é a pressão. E a última lei, a lei de Charles, que é a lei das transformações isocórica. O que fala a lei das transformações isocórica? De acordo com a transformação isocórica, a única grandeza que permanece constante é o volume. A grandeza temperatura e pressão são duas grandezas diretamente proporcionais, tá? A única que permanece constante na lei de Charles é o volume. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que vocês observam? Olha só, eu tenho uma temperatura de 100 Kelvin. A minha pressão inicial é de 3 atm. Eu vou aumentar a temperatura para 200 Kelvin. O que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar também, ela vai dobrar para 6 atm. Então, observa que numa transformação isocórica, ou a lei de Charles, a grandeza, temperatura e pressão, elas são diretamente proporcional. Em relação ao volume, ele é constante do início ao fim do experimento. Jogando isso graficamente,
eu também vou obter uma reta, só que esse gráfico, no eixo Y, eu vou ter a pressão e no eixo Y, eu vou ter a temperatura. Então, vocês observam que conforme a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Conforme se a temperatura diminuir, a pressão também ela vai diminuir. Matematicamente, qual é a fórmula de Charles? Pressão inicial dividido para a temperatura inicial é igual a pressão final dividido para a temperatura final. Por que que o volume não aparece na fórmula? Porque o volume ele é constante numa transformação isocórica. Vamos ter um exemplo aqui, bem prático para vocês colocar em prática. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou que esta agora era de 2,53 atm. O que aconteceu com a pressão? Ela aumentou ou diminuiu? Ela aumentou. Então, se a pressão aumenta, o que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar também. Porque numa transformação isocórica, a grandeza, pressão e temperatura, elas são diretamente proporcional. Na medida que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Então, pressão inicial é o quê? 2,3 atm, né? Pressão final, 2,53 atm. A temperatura ele me deu em graus Celsius, então eu vou ter que converter para Kelvin. Como é que eu faço? Eu vou somar 27 graus Celsius mais 273, né? Então, a temperatura inicial aí era de quanto? Aproximadamente 300 Kelvin. E a temperatura final é a temperatura que eu estou procurando. Então, eu vou jogar na fórmula, né? O volume ele é constante, porque eu tenho uma transformação isocórica. Então, P1 dividido para T1 é igual a P2 dividido para T2. Quem é meu P1? 2,3 atm. Quem é a temperatura inicial? 300 Kelvin. Porque ele me deu a temperatura de 27 graus Celsius. Só que eu tenho que converter para escala Kelvin. Como é que eu faço? Eu vou somar 27 graus Celsius para 200 mais 273 Kelvin, que é equivalente a 300 Kelvin. Aí eu vou multiplicar meio pelos extremos, vou ter 2,30 vezes T2 é igual a 300 vezes 2,53. Temperatura final é igual a 759 dividido para 2,3. Temperatura final era de 330 Kelvin. Então, olha só, a temperatura inicial que eu tinha aí era de 300 Kelvin. A temperatura final, 330 Kelvin. Temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. E a pressão inicial aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se a pressão aumentou, consequentemente a temperatura também aumenta, né? Aí aqui um resumozinho básico para vocês das três principais, né, transformações. Transformação isotérmica. O que vai acontecer com o volume? Ele vai variar. O que vai acontecer com a pressão? Vai variar. A única unidade de medida que vai permanecer constante, uma única grandeza, é a temperatura, né? Essa lei também é chamada de lei Boyle-Mariotti, aonde eu tenho que volume e pressão vão ser o que? Grandezas inversamente desproporcional. Na medida que eu aumento o volume, a pressão diminui. Na medida que eu diminuo a pressão, o volume aumenta. A única grandeza que vai permanecer constante é a temperatura. Nas transformações isobáricas, o que acontece com o volume? Ele vai variar. O que vai acontecer com a pressão? Ela vai ser constante. E o que acontece com a temperatura? Ela vai variar. Então, numa transformação isobárica, a única grandeza que permanece constante é a pressão. Volume e temperatura são duas grandezas que vão ser diretamente proporcional. Na medida que aumenta o volume, a temperatura também aumenta. Na medida que diminui a temperatura, o volume também diminui. E a transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica.
que é a lei de Charles, né? Ele fala que a única variável que permanece constante é o volume. A grandeza, pressão e temperatura são duas grandezas que vão variar, né? Elas vão ser diretamente proporcional. Então, pessoal, é isso, né, para a aulinha de hoje. Próxima aula dou continuidade. Um grande abraço, tenham uma boa tarde, uma excelente semana também, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Me procurem. E um grande abraço e um grande beijo no coração de cada um.